Olá pessoal, eu sou o Jomas e esse é o canal Cap Jomas, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do nosso quinto aniversário da Copa do Mundo 2026, a Noruega. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e também me siga lá no @capjomas no Instagram, onde a gente vai poder ter uma troca de ideias mais fluidas, mais rápidas, opiniões, sugestões, que tudo isso será muito bem-vindo para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso canal aqui para você, certo? Dito isso então, bora pro vídeo. Noruega, oficialmente Reino da Noruega, é um país nórdico situado na Europa do Norte, onde ocupa a parte ocidental da Península Escandinava. Pertence ainda ao estado norueguês os territórios árticos da ilha de Jan Mayen e o arquipélago de Svalbard, atribuído à Noruega pelo Tratado de Svalbard. A parte continental do país faz fronteira a leste com a Suécia e a norte com a Finlândia e a Rússia. O Reino Unido e as Ilhas Faroe estão a oeste, através do Mar do Norte. A Islândia e a Groenlândia estão a oeste, através do Mar da Noruega. E a Dinamarca fica próxima ao extremo sul do país, através do Estreito de Skagerrak. A Ilha Bouvet, no Atlântico Sul, e a Ilha de Pedro I, no Oceano Glacial Antártico, são territórios dependentes da Noruega, mas não são considerados parte do reino. A Noruega também reivindica uma parte da Antártica, Polo Sul, conhecida como Terra da Rainha Maud, uma reivindicação que foi reconhecida pela Austrália, França, Nova Zelândia e Reino Unido. Mantém o modelo social escandinavo, baseado no modelo nórdico, na saúde universal, no ensino superior subsidiado e um regime abrangente de previdência social. A Noruega foi classificada como o país mais desenvolvido do mundo em todos os relatórios de desenvolvimento humano desde 2001, com dados referentes entre 1999 e 2010. Em 2009, o país foi novamente classificado pela ONU como o melhor país do mundo para se viver. A Noruega também foi avaliada como o país mais pacífico do mundo em uma pesquisa realizada em 2007 pelo Índice Global da Paz. Em 2017, um estudo feito por peritos internacionais, com o apoio da ONU, classificou a Noruega como o país mais feliz do mundo, superando a Dinamarca, que liderou o ranking no ano anterior. Apesar de ter rejeitado a adesão à União Europeia em 2 referendos, a Noruega mantém laços estreitos com o bloco e com seus países membros, bem como com os Estados Unidos. O país é considerado um participante de destaque na diplomacia e na cooperação internacional, tendo sido profundamente envolvido nos fracassados acordos de Oslo e nas negociações de uma trégua entre o governo de Sri Lanka e os Tigres Tamil. A Noruega continua a ser um dos maiores contribuintes financeiros da Organização das Nações Unidas e participa com as forças da ONU em missões internacionais de paz, como no Afeganistão, Kosovo e Darfur. Um estado unitário com subdivisões administrativas em 2 níveis conhecidos como condados e comunas, a Noruega é uma monarquia constitucional hereditária e uma democracia parlamentar, com o rei Haroldo V como seu chefe de estado. Os lapões têm uma certa dose de autodeterminação e influência sobre seus territórios tradicionais, através do parlamento lapônio e a lei da Dinamarca. A Noruega é um dos membros fundadores das Nações Unidas, da Organização do Trabalho do Atlântico Norte e do Conselho Nórdico, além de ser membro do Espaço Econômico Europeu, da Organização Mundial do Comércio e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sob domínio da Dinamarca e subordinada a essa até o fim das guerras napoleônicas, quando a conquista sueca sobre os dinamarqueses faz com que a Noruega entre em união pessoal com a Suécia. Apesar do poder ter ficado na mão dos monarcas suecos, a união foi igualitária e os noruegueses desfrutaram de grande liberdade política e sociocultural. O reino teve 2 línguas, o norueguês e o sueco, e 2 capitais, Cristiânia, atual Oslo, e Estocolmo. A união teve fim pacificamente 91 anos depois, em 1905. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista leva a cabo a Operação Weserübung, que invade a Noruega e a Dinamarca simultaneamente em 9 de abril de 1940. A Dinamarca se rende,
mas a Noruega, que possui uma das maiores frotas marítimas europeias, bem como sua localização próxima à costa britânica, é apoiada pelos britânicos, que encaram a resistência dos noruegueses aos nazistas como crucial. Para tal, os ingleses e franceses enviam tropas para desocupar os principais portos do país e recuperar a marinha norueguesa do poder alemão. Durante 2 meses de intensa resistência aos nazistas, tropas soviéticas entram em solo norueguês para atuarem contra os finlandeses na Guerra de Inverno. E enquanto cidades como Narvik, Oslo e Stavanger se viam entre o poder britânico e o nazista, cidades como Kirkenes e Vadsø eram disputadas pelos soviéticos e nazistas. Igualmente tensa era a situação da fronteira com a Suécia, que relutou em permanecer neutra, apesar das frequentes ameaças de invasão. Em 1949, a Noruega torna-se um dos membros fundadores da OTAN. Na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento da indústria do petróleo, a Noruega emergiu como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Fortaleceu sua moeda e desenvolveu políticas de bem-estar social e sociodemocratas. A população norueguesa rejeitou 2 vezes o convite de adesão à União Europeia, apesar de vários acordos existentes entre o bloco econômico e o país. Em 22 de julho de 2011, a Noruega foi atingida por 2 ataques terroristas. Um dirigido à sede executiva do governo em Oslo e um em um acampamento de jovens organizados pela Organização Juvenil, na ilha de Utoya. Foram considerados os piores atentados das últimas décadas na Europa e mesmo na própria Noruega, que nunca tinham presenciado nada assim. A população da Noruega é de cerca de 5,6 milhões de pessoas. A maioria dos noruegueses são de origem norueguesa, um povo germânico setentrional. Os lapões, hoje Sami, tradicionalmente habitam as regiões central e norte da Noruega e da Suécia, bem como no norte da Finlândia e da Rússia, na península de Kola. Outra minoria nacional são o povo Kavin, que são descendentes de povos de língua finlandesa, que se mudaram para o norte da Noruega entre os séculos XVIII e século XX. Tanto os povos lapões e Kavem foram submetidos a uma forte política de assimilação pelo governo norueguês no século XIX, até os anos de 1970. Por causa desse processo de norueguização, muitas famílias de ancestralidade lapã e Kavem agora se auto-identificam como étnicos noruegueses. Outros grupos reconhecidos como minorias nacionais da Noruega são os judeus, os skofins e os noruegueses e suecos romanis, um ramo do povo romani. Nos últimos anos, a imigração foi responsável por mais da metade do crescimento da população da Noruega. Em 2024, aproximadamente 931 mil pessoas eram formadas por imigrantes. Destes, 386 mil eram ocidentais, vindos da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, enquanto 544 mil são de nações não brancas, Ásia, África, América Central e do Sul. Perto de 221 mil pessoas são filhos de imigrantes nascidos na Noruega. Os noruegueses possuem o segundo maior PIB per capita nominal, depois de Luxemburgo, e o terceiro maior PIB per capita do mundo. A Noruega também manteve o primeiro lugar entre todos os países no mundo no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, por 6 anos consecutivos, entre 2001 e 2006, e depois recuperou essa posição em 2009. A economia norueguesa é um exemplo de uma economia mista, um país social-democrata com um estado de bem-estar social capitalista próspero, com uma combinação de atividades de mercado livre e de grandes propriedades estatais em determinados setores-chave. O Estado tem grandes posições acionais nos principais setores industriais, tais como no estratégico setor de petróleo, na produção de energia hidrelétrica, na produção de alumínio, no maior banco norueguês e em telecomunicações. O custo de vida na Noruega é cerca de 30% maior do que nos Estados Unidos e 25% maior do que do Reino Unido. O padrão de vida na Noruega está entre os maiores do mundo. A revista Foreign Policy classificou a Noruega no Índice de Estados Falhados de 2009, como o país com melhor funcionamento e estabilidade do mundo. A continuação das exportações de petróleo e gás, uma economia saudável e substancial riqueza acumulada, levam à conclusão que a Noruega irá permanecer entre os países mais ricos do mundo em um futuro previsível.
Os níveis de produtividade horária, bem como o salário médio por hora na Noruega, estão entre os maiores do mundo. Os valores igualitários da sociedade norueguesa garantem que a diferença salarial entre o menor trabalhador assalariado e o diretor executivo da maioria das empresas seja muito menor do que em economias ocidentais comparáveis. A cultura da Noruega faz parte da cultura nórdica e escandinava, e está intimamente relacionada com o povo norueguês e com a história da nação norueguesa. A geografia, a história, a natureza e o clima contribuíram significativamente para a formação de sua cultura atual. Entre os noruegueses famosos, inclui-se Anne Friend, da banda ABBA, a banda a-ha e o dramaturgo Henrik Ibsen. O black metal é a maior exportação cultural da Noruega nos últimos 20 anos e é bastante popular nos países nórdicos. É uma variação do speed metal e do thrash metal, criado nos anos 80 por bandas como Venom, Bathory, Hellhammer e Celtic Frost, mas que ganhou notoriedade na Noruega durante os anos 90. As letras valorizam a cultura pagã norueguesa e desprezam o cristianismo, sendo que, entre 1991 e 1998, membros de bandas e de gangues como o Inner Circle cometeram atos extremos como assassinatos e a queima de cerca de 100 igrejas na Noruega. Hoje, o black metal está mais voltado para a musicalidade. Já a culinária da Noruega é famosa pela simplicidade e diversidade. Tradicionalmente baseia-se nas matérias-primas disponíveis no país, com foco para a caça, pesca e pecuária, diferentemente do resto da Europa. Porém, a culinária moderna da Noruega é influenciada pela globalização, e os restaurantes urbanos apresentam os mesmos cardápios esperados de qualquer cidade ocidental europeia. A bandeira da Noruega simboliza a identidade nacional, a tradição cristã e os ideais de liberdade e soberania do país. A bandeira apresenta um fundo vermelho com uma cruz nórdica azul contornada de branco, deslocada para o lado do mastro, característica das bandeiras escandinavas. A cruz nórdica representa a herança cultural e a tradição cristã da região, refletindo a ligação histórica da Noruega com outros países nórdicos. O vermelho significa coragem, força e tradição, além de remeter à antiga ligação da Noruega com a Dinamarca. O branco representa paz e unidade, sendo também um elemento comum das bandeiras nórdicas. E o azul simboliza lealdade, liberdade e a conexão histórica com a Suécia, além de refletir ideias de democracia e soberania nacional, semelhantes aos de outras bandeiras modernas como a França, Reino Unido e Estados Unidos. A bandeira atual foi oficialmente adotada em 1821, idealizada por Fredrik Meltzer e aprovada pelo parlamento norueguês. Sua origem remonta à Idade Média, com registro de bandeiras semelhantes desde o século XIII, usadas por reis e governantes, incluindo símbolos como corvos, dragões e leões, antes da padronização da cruz nórdica. A bandeira é um símbolo de orgulho nacional e é exibida em edifícios públicos, escolas, embarcações, cerimônias oficiais e eventos esportivos. O Dia da Bandeira da Noruega, comemorado em 17 de maio, celebra a independência e soberania do país, reforçando o respeito e a reverência que os noruegueses têm por este símbolo. Em resumo, a bandeira da Noruega combina tradição histórica, identidade cultural e ideias modernas de liberdade e democracia, sendo o emblema central da nação e de sua herança escandinava. A Noruega garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com campanha perfeita nas eliminatórias da UEFA, vencendo todos os 8 jogos do Grupo I. A Noruega voltou a disputar a Copa do Mundo após 28 anos de ausência, desde 1998. Na fase de qualificação europeia, a equipe liderada pelo técnico Ståle Solbakken venceu todos os 8 jogos do Grupo I, somando 24 pontos e garantindo a classificação direta. Entre os resultados mais expressivos, destaca-se a goleada de 11-1 sobre a Moldávia e a vitória por 4-1 sobre a Itália, no estado de São Siro, consolidando a campanha perfeita. Erling Haaland foi o grande destaque, marcando 16 gols nas eliminatórias. A Noruega participa da Copa do Mundo pela 4ª vez em 2026, tendo disputado anteriormente os torneios de 38, 94 e 98. A melhor campanha histórica foi em 98, quando avançou às oitavas de final após vitória memorável sobre o Brasil por 2-1 na fase de grupos.
Até hoje, a Noruega nunca passou das oitavas de final. O técnico Ståle Solbakken convocou 26 jogadores, com destaque para Erling Haddad, do Manchester City, centroavante e principal artilheiro; Martin Odegaard, Arsenal, maestro do meio-campo e capitão; Alexander Sørloth, Atlético de Madrid; e Oscar Bob, Manchester City, opções ofensivas importantes; Antônio Nusa e Julian Ryerson, reforço pelas pontas. A provável formação da Noruega é um 4-3-3, com foco em solidez defensiva e aproveitamento rápido das oportunidades de ataque. Com sua geração de ouro, a Noruega busca avançar na fase do mata-mata, podendo surpreender seleções tradicionais graças ao talento de Haaland e de Odegaard. A defesa é apontada como o setor mais vulnerável, mas o equilíbrio entre ataque e meio-campo dá à equipe boas chances de desempenho histórico. Quanto à arbitragem, ainda não tinha sido definida no momento da gravação desse vídeo. Então pessoal, esse é um pouquinho do nosso quinto adversário da Copa do Mundo 2026. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui é porque gostou, então já deixe seu like, comenta aqui embaixo também o placar que você acha que vai dar nesse jogo. Eu acredito que vai dar ali de 2-1 a 3-1 para o Brasil. Vamos torcer também que ele ganhe, né? Porque se ele perder nesse jogo ou nos próximos que tiver pela frente, é eliminado automaticamente, porque estamos na fase de mata-mata. E também me sigam lá no @capejomas no Instagram, certo pessoal? Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo, se cuidem e até lá!